Oi, gente! Então, agora nós vamos corrigir as atividades do livro didático que eu dei pra vocês, tá bem? Do dia 15 era a folha, que eu já corrigi com vocês, e do dia 22 eram as páginas do livro didático que eu vou corrigir neste momento. Bom, que nem em sala de aula, vou ler a alternativa, vou ler a resposta e vocês vão corrigindo e acompanhando aí no livro de vocês, tá? Bueno, apesar de iniciado o momento de retirada, situação que anunciava o fim da guerra, qual foi a postura dos revoltos? Os revoltos continuaram a atacar o militarismo, então eles não se renderam, não se deram por vencidos, eles se deram por serem as pessoas que venceram. Por quê? Porque eles foram contra o Estado brasileiro, eles foram contra os militares, eles enfrentaram os militares. A primeira vez eles venceram, a segunda vez eles foram derrotados, porque veio uma quantidade exorbitante de pessoas, né, de soldados, e aí eles foram realmente derrotados. Mas eles não se deram por vencidos, por quê? Porque eles foram contra um sistema que eles não queriam mais para o Estado deles, tá? Bom, a natureza toda quedava-se imóvel naquele deslumbramento. Nessa passagem, o narrador estabelece uma relação entre os acontecimentos da batalha e uma relação da própria natureza. Nesse sentido, a natureza se torna solidária a que lado da luta, dos vencedores ou dos vencidos? Levante hipótese que justifica a aproximação. Bom, a natureza ela estava imóvel porque tinha acontecido uma grande guerra, então ficava, né, imóvel. Depois fala sobre é como se a natureza se solidarizasse com eles, né? Eles estavam chegando ali depois de uma batalha, eles não se sentiam derrotados, mas foram, né, gente? Eles foram massacrados, coitados. Então a natureza estava ali meio que dando seu apoio, sabe? Quando alguém acontece alguma coisa, a pessoa se sente triste, a gente às vezes fica assim sem ter o que dizer. Quando a pessoa perde um ente querido, não tem o que fazer, né? Então a gente simplesmente se mantém calados, ou a gente só dá aquele sinto muito, ou a gente dá aquele olhar assim de carinho, de tentando fazer com que a pessoa se sinta acolhida, abraçada. Então, as árvores elas permaneciam imóveis em solidariedade aos jagunços que foram derrotados. Há uma passagem que o momento de tensão acaba por se transformar em um acontecimento cômico. Cite o trecho em que isso acontece. Então, o trecho que isso acontece é: os jagunços deram a última investida com artilharia, né, e tal. Então, e vai até noite. Aí depois diz assim: foi uma diversão feliz. Que diversão feliz poderia ter sido durante uma guerra? Então, é o que traz assim um pouco de cômico, mas depende do olhar de quem vê, tá? Considerando que Canudos representou um ideal político para uma parcela de uma população que se encontrava esquecida pelo poder central da República, o que simboliza o fato de a população receber os últimos revoltos em silêncio quando entravam pelo arraial. Não simboliza o fim da guerra. Não simboliza o fim da utopia, de querer que vejam eles, né? Mas simboliza o quê? A força do povo contra a república, a força daquele povo contra a república, tá bem? Agora a página 19, então diz assim: Policarpo Quaresma é um personagem que simboliza o patriotismo desmedido e ingênuo. Mesmo diante dos mais graves problemas, é capaz de transformar os piores aspectos da realidade nacional em algo positivo. Nesse sentido, qual das seguintes passagens representa melhor o ufanismo? Então é Ora, Adelaide. Ora, que engraçado, estava lá na folhinha de vocês, tá? Então por quê? Porque aqui ele vê perspectiva de coisas boas em tudo, entendeu? A minha terra é a melhor de todas. O que mais simbolizaria
O ufanismo, o amor à pátria, senão à terra, à própria terra. E ele diz que a terra é boa, é frutífera, pode fazer grandes plantações, né? Vou gravar um outro vídeo para dar sequência.